pessoal, eu sou o professor Walter Pessoa, estarei com você hoje trazendo essa aula de matemática. Descritor 13, resolver problemas envolvendo a área total e ou volume de sólido geométrico. Nessa aula nós vamos tratar exatamente dos sólidos geométricos, mais especificamente dos prismas, porém vamos abordar questões que envolvam volumes desses sólidos. Como você pode ver no slide, nós temos 5 sólidos geométricos especiais. O primeiro deles, prismas. O segundo, cilindros. Depois deles, nós temos as pirâmides, os cones e as esferas. Esses últimos 3 não têm uma recorrência nessa avaliação, porém, fica ligado em todas as dicas para a resolução também de áreas e volume desses outros 3 sólidos geométricos. Para começar, nós veremos agora a definição de prismas. Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. Quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. Você pode também acompanhar aqui conosco que se eu tenho um plano A, como está aí na figura, eu tenho também um plano superior B, eu posso montar uma ligação entre o plano A e o plano B, eu posso marcar uma área de um polígono no plano A. Se eu fizer uma referência entre cada ponto desse polígono da base A e colocá-lo no plano B, eu teria exatamente a formação desse sólido geométrico chamado prismas. Nós temos que ficar muito atento aos principais elementos de um prisma. Por exemplo, nós temos as bases, a superior e a inferior, que são formados por polígonos congruentes, e temos as faces laterais. Quando o prisma ele é um prisma reto, nós temos exatamente figuras retangulares formando essas faces laterais. A superfície total de um prisma ela é dada pela soma da área das duas bases, além da soma dos polígonos que formam as faces laterais. Logo, a superfície total vai ser 2 vezes a área da base, já que elas são congruentes, somado com a área lateral da figura. Observe que as arestas da base inferior e base superior geralmente têm uma relação de equivalência em suas medidas. Ainda abordando o elemento principal de um prisma, nós temos a altura, que nada mais é do que a distância que existe entre a face superior e a face inferior. Nós temos ainda a nomenclatura dos prismas. Um prisma é classificado pelo formato do polígono de sua base. Logo, se na base do prisma tivermos um triângulo, nós temos um prisma de base triangular, ou simplesmente prisma triangular. Quando esse prisma tem na base um quadrilátero, podemos dizer que o prisma ele é quadrangular. Quando o prisma tem na sua base um pentágono, o prisma recebe o nome de prisma pentagonal. E assim por diante. A figura da base sempre vai definir o nome que o prisma tem em sua definição. Por exemplo, podemos ver no slide seguinte, que um prisma triangular reto, está aqui na figura para vocês, ele tem a base formada por um triângulo. Observe que ele é reto porque a sua aresta lateral forma 90 graus com a sua base. Logo, o prisma pentagonal oblíquo, do outro lado, eu tenho a base formada por um pentágono e esse prisma é bem inclinadinho, ó, ele tem uma inclinação diferente de 90 graus aí na sua aresta lateral em relação à sua base. É importante também você verificar que o prisma regular ele é definido por um polígono regular em sua base. Então, toda vez que eu tiver prisma regular triangular, o triângulo da base é um triângulo equilátero. Se eu tiver um prisma regular pentagonal, na sua base eu tenho um pentágono regular, ou seja, cada aresta da base com a mesma medida. Nós temos que perceber que as faces que compõem o prisma, elas são muito especiais. Nós temos que aprender a definir o cálculo de sua área. Por exemplo, a área total de um prisma é formada pela sua área lateral acrescida da soma da área de suas bases. Como as bases são congruentes, é só você pegar a área de uma das bases e duplicar esse valor, e aí você tem como calcular a área total dessa figura. Agora chegou no objetivo principal da nossa aula, que é como encontrar o volume desse prisma. O princípio de Cavalieri vem da base ao entendimento do cálculo do volume de um prisma. O Cavalieri nasceu na Itália no final do século XVI. Foi discípulo de Galileu. Ele deixou contribuições muito importantes nas áreas de óptica e de geometria. Nós podemos definir que o volume de um prisma é dado pela área de sua base multiplicada pela sua altura. Perceba que quando o prisma ele é reto,
a altura e a aresta lateral coincidem. Quando um prisma ele é oblíquo, nós temos que calcular aí, através da trigonometria, a inclinaçãozinha da aresta lateral e encontrar exatamente a altura que não será a aresta lateral. Quero te apresentar agora um prisma muito especial. Ele é o cubo. Ele é o mais simples dos prismas. Ele é um prisma quadrangular regular, cujas faces são quadradas e congruentes. Por isso, qualquer de suas faces pode ser considerada como base. Um cubo, ele é muito especial. Ele possui todas as arestas iguais. Por exemplo, na hora que eu quero calcular a diagonal interna desse cubo, basta a gente entender que essa diagonal será a multiplicação entre o valor da aresta por raiz de 3, como está seguindo aqui para vocês a explicação no slide. Como você pode perceber, todas as arestas de um cubo são iguais. Logo, eu posso facilmente planificá-lo em quadrados, ou seja, 6 quadrados. Daí é muito fácil calcular a área total desse cubo, dada por 6 vezes a área de um quadrado, ficando 6 vezes a aresta ao quadrado. Agora, para encontrar o volume dessa figura, simplesmente você vai multiplicar as 3 dimensões, ou ainda calcular a área da base e multiplicar pela altura, como eu já te falei anteriormente. Porém, um cubo ele é muito especial. As arestas são todas iguais. Com isso, facilita a nossa vida. A gente pode calcular o volume dele multiplicando as 3 arestas. A vezes A vezes A, o que traz para a gente A ao cubo. Então, volume de um cubo é só você pegar o valor da aresta e elevá-la ao cubo. Existe um prisma muito especial além do cubo, que é o paralelepípedo retângulo. Ele é formado, na verdade, na sua base por um retângulo e essa figura vai trazer para a gente, consequentemente, essa forma maravilhosa que você está vendo aqui no slide. Observe que as dimensões A, B e C são seus respectivos comprimento, largura e altura, ou profundidade em algumas questões. Por exemplo, se eu estiver associando essa figura a uma piscina, a um reservatório de água, você vai sempre perceber que não tem noção, não tem sentido a gente falar de altura, e sim de profundidade. Logo, as 3 dimensões de um paralelepípedo retângulo seriam comprimento, largura e altura. Aqui no caso, representado por A, B e C. A área da superfície desse paralelepípedo também é muito fácil de você compreender como se calcular. Por exemplo, você pode isolar cada face separadamente, calcular a área delas e somar todas, ou você pode ainda atribuir a equação 2 vezes AB, que é comprimento vezes largura, somada com AC, somada com BC, sendo A, B e C seus respectivos valores de comprimento, largura e altura. Na hora de calcular a área da superfície total, é muito importante você ter a noção, a compreensão de planificar esse sólido geométrico. Só assim você vai ter uma visibilidade melhor de como calcular essa área total. Por exemplo, você tem aí 2 retângulos formados por área AB, 2 retângulos formados por área AC e 2 retângulos formados por área BC. E toda vez que você for calcular o volume desse paralelepípedo retângulo, você tem que apenas multiplicar as 3 dimensões, comprimento, largura e a altura ou profundidade dele, tá certo? Além disso, fica muito fácil você perceber que o cálculo do volume também pode ser dado pela área da base vezes a altura, como um prisma qualquer. Então aí você calcula separadamente a base dessa figura, multiplica pela altura. Lembra que essa base é um retângulo e vai ser um produto do comprimento e da largura. Então, pessoal, é isso. Sólido geométrico, prismas, é muito fácil, como a gente viu até agora. Lógico, são muitas fórmulas, muitas equações. Temos que ficar muito atento às áreas dos polígonos de base. Por exemplo, a área de um triângulo equilátero, você vai lembrar que é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Você vai ter que lembrar que a área de um hexágono regular serão 6 áreas de triângulos equiláteros. E aí você vai ter que estar sempre associando o tipo do prisma ao seu cálculo de área de base, área lateral e de volume, tá certo?